Vamos lá, meninos e meninas, dando continuidade então aqui à nossa aula de projeto de instalações elétricas, a gente vai falar um pouquinho sobre dimensionamento dos disjuntores. A parte de dimensionamento dos disjuntores, ela é bem simples, né? Porque se a gente pegar o que a CEMIG estabelece, ela fala para a gente que a corrente do disjuntor, ela tem que ser 25% superior à corrente de projeto. Então, se eu tenho ali uma corrente de 20 amperes, por exemplo, de projeto, é só jogar 25% a mais. Então, eu vou ter mais 5 amperes. Então, eu vou ter que ter um disjuntor que tem uma corrente de 25 amperes. Então, vamos supor que a gente calculou a corrente do disjuntor e deu esse valor inteiro, deu 19. Eu não vou achar o disjuntor 19, então eu vou pegar o disjuntor mais próximo, acima desse valor que eu calculei, para utilizar no meu quadro de distribuição, tá? Então, esse valor de D é o que vai me dar o IN, que é a corrente nominal do disjuntor. E a gente tem no mercado, por exemplo, da Siemens, disjuntores de 1 ampere, 2 amperes, 4 amperes, 6, 10, 13, 16, 20 e assim vai. Se você pegar outra marca, você vai ter valores um pouquinho diferentes. Então, por exemplo, da Schneider, você tem 2, 4, 6, 10, já não tem o de 13, mas tem 16. Então, baseado na marca, é o disjuntor que você vai estar utilizando, tá? Então, vai ter essa variação e a gente tem que ficar atento com relação a isso, ok? Então, o dimensionamento do disjuntor é basicamente isso, tá? Só que a gente precisa, dentro da escolha de qual vai ser o condutor que a gente vai utilizar, a gente precisa fazer uma relação e vai utilizar esse disjuntor, tá? Que a gente calculou aqui. Então, eu preciso satisfazer essa relação, que a corrente de projeto tem que ser menor ou igual à corrente nominal do disjuntor, que tem que ser menor ou igual IZ. Então, IP, corrente de projeto, que a gente calculou que é a potência do circuito dividido pela tensão do circuito. IN, que é o disjuntor que a gente vai colocar lá no quadro de distribuição. E o IZ, que é a corrente máxima que o condutor suporta. Como que eu vou achar esse Z? Esse Z é o contrário daquilo que a gente faz quando a gente vai calcular qual que é a seção do condutor pela capacidade de condução de corrente, tá? Como assim, Flávia? A gente olha aqui, ó. Lembra que a gente pega a maneira de instalar com os condutores carregados e olha qual que foi o IP e acha qual que é a seção do condutor? Agora a gente já tem a seção do condutor, porque calculou pela capacidade de condução de corrente, pela queda de tensão, pela seção mínima, viu qual que é o maior entre eles, que é o que a gente adota, não é isso? Só que agora, para verificar qual que é o IZ, então vamos supor que eu tenho aqui, ó, a seção nominal de 2,5. Se eu tenho a seção nominal de 2,5, eu vou olhar nessa linha. Tá? Olhando nessa linha, eu vou ter aqui, ó, vamos supor que é embutido em alvenaria com 2 condutores carregados. Para 2,5 milímetros quadrados, o máximo que eu posso ter de corrente aqui é 24 amperes. Então, meu Z é 24. Ok? Tranquilo? Então, tá bom. Agora, com relação ao dimensionamento dos eletrodutos. O eletroduto, eles são responsáveis pelo armazenamento dos condutores elétricos pelas paredes, piso, teto, seja construção civil, né, contra os danos externos. Eles são importantes na infraestrutura da instalação elétrica, tá? E representam uma parte relativamente barata na instalação. Então, não compensa economizar no eletroduto, não. Comprar eletroduto que seja credenciado, tá? Então, ele tem que estar escrito lá qual a NBR que ele atende, a gente já viu sobre isso. Existe eletroduto para você colocar na parede, existe eletroduto para você colocar no piso. Então, dependendo do local que você vai fazer a instalação, o eletroduto que você vai utilizar, tá? E saber quantos, né, cabos ou circuitos vão passar dentro desse eletroduto é muito importante, tá? Por quê? Porque lembra quando a gente viu pelo CCC que o condutor, né, quando passa a corrente por ele, ela vai liberar calor.
pelo efeito Joule. Então, se você tiver um eletroduto que seja pequeno demais, tem um diâmetro muito pequeno, o calor vai ficar muito armazenado. Então, esse calor vai influenciar na sua instalação. Então, tem que ter a quantidade correta, tá? Tem que fazer os cálculos corretos para poder verificar qual que é o diâmetro do eletroduto. A gente faz o contrário, define quais circuitos que a gente vai passar, qual que é a seção desses circuitos e a partir daí a gente define qual que é o eletroduto, tá? E se a gente olhar lá na tabela 42 do NBR 5410, que é onde a gente verifica lá o fator de correção de agrupamento, a gente verifica que não existe um limite de circuitos, tá? Nem cabos que você vai colocar dentro do eletroduto. Por quê? Quanto mais cabos ou circuitos você vai ter ali dentro do eletroduto, maior vai ser o diâmetro desse eletroduto, tá? Então, você faz essa relação. Lá na NBR 5410 também, no item 6.2.11.1.6, a gente tem uma explicação sobre a taxa máxima de ocupação desse eletroduto. Aí que a gente tem 53% no caso de um condutor só, 31% no caso de dois e 40% no caso de três ou mais. Que é isso aqui. Então, se eu tivesse um só, eu poderia ter uma ocupação aqui, a ocupação da área dentro desse eletroduto de 53%. Só que normalmente a gente tem três ou mais condutores, então a gente vai ter uma ocupação de 40%. Então, vamos gravar isso, que isso é importante, tá? Então, qual que seria o roteiro para definir esse dimensionamento? A gente determina a seção total ocupada pelos condutores, tá? A gente vai aplicar a tabela de fabricante, que eu vou mostrar uma tabela para vocês. Determina o diâmetro externo nominal do eletroduto em milímetros. Entrando nas tabelas dos fabricantes, a gente vai encontrar os eletrodutos com o valor, tá? Que a gente achou aqui nessa seção total. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a área que os nossos condutores vão ocupar. Baseado nessa área total de ocupação, a gente vai olhar na tabela e vai definir qual que é o diâmetro do eletroduto. A fórmula que a gente usa é essa aqui, que a área total vai ser o somatório de K igual a 1 até K, que tem NK, que multiplica π vezes dk ao quadrado sobre 4. N é o número de condutores que tem no circuito. K é o circuito, tá? Então, circuito 1, circuito 2. Então, eu tenho dois Ks, K1 e K2. Então, eu vou ter aqui, ó, que 2 que multiplica π vezes o diâmetro externo para 2,5 milímetros quadrados ao quadrado sobre 4. Mais 1, 2, 3, 4, 5 que multiplica π vezes d, né, que é o circuito 2, que é o diâmetro externo, que a gente vai olhar para 4 milímetros quadrados ao quadrado, sobre 4, tá? Então, a gente vai fazer exemplo para poder entender isso, pode ficar tranquilo. Então, como que eu acho esse d? D é aqui, ó, olhando a tabela do fabricante, eu vou ter uma diferença de fio e cabo. Se eu tenho fio, vamos supor que é de 2,5. Então, eu vou ter o diâmetro externo para fio de 3,4. Então, a gente teria aqui, ó, 2, né? Que multiplica π vezes, ó, 2,5. Certo? 3,4. 2, que multiplica π vezes 3,4 ao quadrado sobre 4. Mais 5, que multiplica, ó, 4 milímetros. Então, 3,9. 5 multiplica π vezes 3,9 ao quadrado sobre 4. Somou, achou um determinado valor ali, tá? Achou esse valor, a gente vai vir nessa tabela. Vamos supor que a gente achou aqui 80,4. Então, a gente vem aqui, ó, um valor menor que esse, né? Meia polegada, tá? Porque a gente tem lá mais de 3 cabos. Se der um valor 200, a gente vai vir aqui 32 milímetros ou 1 polegada. Beleza? Então, tá ok, ó. Tranquilo? Então, vamos fazer esse exercício aqui, ó, pra gente entender melhor. A gente achou para 2,5 3,4, para 4 3,9. Então, a gente vai jogar nessa fórmula aqui. Então, ficou a área total, 2 que multiplica
π vezes 3,4 ao quadrado sobre 4, mais 5 que multiplica π vezes 3,9 ao quadrado sobre 4. Então, total de 77,9 milímetros quadrados. A gente olha na tabela, o mais próximo e acima é esse, então vai ser de 20 milímetros ou meia polegada. Ok? Então, é assim que a gente calcula o diâmetro do eletroduto. Tranquilo? Então, faço as atividades. Qualquer dúvida, só me perguntar.